Olá, eu sou Tânia Polier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. No ano passado, a Paulus, editora, me convidou para falar no simpósio de catequese sobre psicologia na catequese. E este ano eu conversei também com as catequistas lá em Aparecida, no Encontro Catequistas Brasil 2023. E entre vários elementos, algo que foi falado são os elementos terapêuticos na catequese, ou seja, as coisas que fazem bem para a alma. Só que, claro, no espaço de uma palestra em que a gente acabou dando foco para outras questões, só foram citados os elementos, não foi possível aprofundar. Então eu convido você a vir comigo numa série de vídeos quinzenais em que eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses elementos. Vale para você catequista e também vale para quem não é catequista, mas é pai, mãe, educador ou simplesmente quer aprofundar um pouquinho mais nestes elementos que, enfim, fazem bem para a alma. Antes da gente continuar, eu te convido a curtir aqui esse vídeo, a se inscrever no meu canal, pode ativar as notificações para ficar sabendo também em cada uma das publicações. O primeiro elemento terapêutico que nós vamos falar é a escuta. E eu vou me basear muito no que está aqui nesse livro Creio na Alegria, que é de minha autoria, junto com a Sandra Regina de Souza, em que a gente desenvolveu uma metodologia válida aqui no caminho de adolescentes, mas válido para toda catequese, enfim, para todo o processo de educação. E o primeiro elemento é, então, a escuta. Alguns pontos que nós precisamos observar para ter uma boa escuta, né? Elementos essenciais de uma boa escuta. Primeira coisa são boas perguntas. Já reparou que às vezes é um costume nosso fazer perguntas em que a pessoa pode responder com sim ou não? E às vezes numa conversa a gente quer abrir um assunto, mas a gente chega e pergunta assim: você gosta de internet? Aí a pessoa responde sim, não, mais ou menos, e acabou. E aí você fica, e agora? E enche aquela pessoa de pergunta. No lugar de perguntar, por exemplo, o que você acha bom e o que você acha ruim na internet? Aí aquilo abre, né? Uma boa pergunta, ela em primeiro lugar aberta, abre para que a pessoa possa colocar opinião e aí embutido ela vai dizer o que ela gosta, o que ela não gosta e essa conversa vai se estender mais. Você já vai conhecer um pouco mais daquela pessoa só com essa pergunta. Outra coisa que aqui tá, e você pode reparar nesse exemplo que eu dei, é uma pergunta simples. Você não precisa ficar tentando entender a pergunta, ela é muito fácil para várias idades. Olha a diferença se eu tivesse perguntado: quais os benefícios e os malefícios da internet? É a mesma coisa, só que provavelmente muitas pessoas ficariam tentando entender a pergunta. E aí ela já não abriu o diálogo, né? Então a simplicidade é importante. E se você está num encontro ou numa conversa um pouco mais dirigida, então é importante também o foco, né? Essa pergunta ter a ver, vamos supor que o seu tema seja o uso da internet. Então essa pergunta ela está extremamente ligada ao foco. Agora, o seu tema é uma outra coisa e você sai com uma pergunta dessa, ela pode desviar o assunto e você não conseguir voltar. E ela também não vai atingir os objetivos daquele encontro, daquela sessão de aprendizado. Claro, se você puder, mesma coisa, se tiver numa sessão dessa de aprendizado ou numa catequese, se você puder registrar pelo menos o principal do que foi respondido, em algo que vai ficar visível para todo mundo, fica fácil depois você retomar e as pessoas que estão participando perceberem que o que elas disseram foi considerado. Ou seja, não foi uma pergunta retórica. E aí entra num outro aspecto, a acolhida. Então é importante você ter um interesse real naquela pessoa que está na sua frente e no que ela tem a dizer. E ela poder perceber que você realmente escutou.
e levou em consideração e está fazendo amarrações com o que ela falou. Você fala, então, como foi dito, e aí, de fato, você está considerando. E não assim, eu perguntei só para abrir conversa, mas eu já tenho o meu script, né, a minha palestra decorada e preparada, e eu vou falar o que eu quero falar, não interessa o que eles disserem. Aí você não está considerando. E nessa acolhida, entra também que essa escuta seja inteiro. Quando você está escutando, você está prestando muita atenção, está com os 5 sentidos voltados para aquela pessoa. E não pensando já o que você vai falar, preocupada com o que vem depois, e aí no fundo você fingiu que escutou, mas não escutou. E as pessoas sentem isso. A gente está falando de psicologia, né? A gente sente quando o outro está inteiro ou não na nossa frente. Algo de nós sabe, mesmo que não seja muito consciente disso. E é importante que essa conversa tenha valores, então. Nessa escuta, ela não vai ter muitos conselhos. Não é o objetivo, no momento da escuta, aconselhar. Claro que dependendo do que vier, você pode ver o que vai responder, o que vai abrir como reflexão. De repente até vai fazer uma outra pergunta que oriente, se cabe a você ser o orientador, a orientadora naquele momento. Mas cuidado, olha, no seu lugar eu faria isso, faria aquilo, porque você pode também estar desconsiderando a experiência de quem está na sua frente. A mesma coisa, cuidado com os julgamentos, cuidado com ir na defensiva. Então, de repente, a pessoa abre uma coisa que você acha que é com você. E aí ela tá te atacando e você já fica assim, já vai armado. Você mata a possibilidade de uma conversa real. E aí a gente está falando, então, de humildade, né? Que é mais um elemento da escuta. Você saber que aquela pessoa, independente da idade e da condição, ela é uma outra pessoa, então ela tem sim a te acrescentar. E muitas vezes o que ela está falando você não sabe, você vai aprender com ela e talvez ela te devolva uma pergunta que você também não sabe, não tem problema, nem sendo pai, sendo professor, sendo catequista, dizer, olha, eu não sei, vamos aprender junto? Vamos pesquisar e semana que vem a gente traz, ou sei lá, outro dia a gente conversa sobre isso. Aí sim a gente sente que estabeleceu uma conexão humana. Uma conexão humana, ela tem esse traço de relação mútua. Mesmo que a gente esteja em papéis desiguais, mas a gente tem uma igualdade de dignidade. E a gente também sente isso. Quando o outro se coloca acima de mim, ou quando o outro se coloca humano como eu e é capaz de enxergar a minha humanidade. Bom, essas foram algumas dicas para que a escuta seja realmente um elemento terapêutico que faz bem para a alma, faz bem para ambos, para quem está sendo escutado e, sobretudo, para quem escuta, porque aprende essa arte e se enriquece com ela. Eu espero ter contribuído, eu aguardo também os seus comentários, deixa aqui a sua experiência, o que você acha disso e compartilha para chegar a outras pessoas também. Tchau, tchau!